Bem-vindos à Justiça Cega. Este é um episódio especial. Eu sou o Luís Rosa e vou conversar com o conselheiro José Narciso da Cunha Rodrigues, Procurador-Geral da República entre 1984 e 2000 e juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2000 a 2012. Vamos falar sobre o Ministério Público, mas mais importante do que isso, vamos falar sobre a administração da Justiça e sobre políticas para a área da Justiça. Dr. Cunha Rodrigues, bem-vindo. O Dr. Cunha Rodrigues é apontado de forma quase unânime como o pai do Ministério Público moderno, não só acompanhou de muito perto a forma como o regime democrático construiu um novo Ministério Público, nomeadamente a partir da Constituição de 1976, como também ajudou a construir a primeira lei orgânica no Ministério Público em 1978 e acompanhou, já como Procurador-Geral da República, o aprofundamento da autonomia externa do Ministério Público face ao poder político e construiu uma nova organização do Ministério Público assente na especialização. Eu gostava de começar a nossa conversa com uma pergunta aberta, mas atual. Desde as buscas da Operação Influencer em novembro de 2023, podemos dizer que estamos já a assistir a um confronto clássico nos Estados modernos entre o poder político e o poder judicial, ou o Ministério Público foi longe demais? Nós estamos a ver situações semelhantes, embora por razões diferentes, nos Estados Unidos, em Espanha, e também já aconteceu isto em França. Boa tarde, Dr. Luís Rosa. É com muito gosto que eu venho a esta rádio. Não, o que estamos a assistir é uma evolução da sociedade com transformações que ocorreram em praticamente todos os sectores e colocaram a justiça sob escrutínio. Isso está relacionado com a comunicação social, com as redes sociais, com a comunicação instantânea, com os modos de intervenção que hoje acontecem em termos de perfis de vida, de coesão social e por aí adiante. Portanto, falar só do Ministério Público é interessante, mas é redutor, porque os problemas são maiores. São gerais, em toda a administração da Justiça. Sim. Mas o doutor, neste momento, não reconhece que existe aqui um confronto entre o poder político e o poder judicial? Não reconheço que existe esse confronto. Repare, o poder político nos últimos anos ou décadas encarregou-se de criar uma espécie de caldo de cultura para que esse confronto existisse. Portanto, judicializou praticamente toda a vida política, criando pontos de contacto com a censura penal. Na contratação pública, nas decisões de políticas, e isso gerou naturalmente caminhos... Não houve um trabalho de prevenção, por exemplo, no sentido de se tentar evitar que o facto de um determinado político fosse constituído arguido, que isso tivesse que levar a uma consequência política, por exemplo. Nesse ponto de vista, repare, a constituição do arguido é um meio de defesa das pessoas que estão sob inquérito, mas transformou-se pela continuidade que aconteceu numa espécie de alerta. Se a pessoa é constituída arguida, a opinião pública sabe imediatamente que ela tem um processo e que pode ser julgada afinal. Muito bem. E é essa a judicialização da vida política que o doutor está a referir, ao fim e ao cabo. Essa judicialização tem que ver com os pontos de contacto que são de louvar, porque realmente a vida política não pode ser excluída do controle judicial. Mas foi-se longe demais. Numa área, por exemplo, em que eu me tenho pronunciado, que é a proteção da privacidade e da vida privada, hoje praticamente pode dizer-se tudo sobre os políticos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem uma jurisprudência tão ampla que praticamente nada é crime. Desde que o que se diga de um político tenha interesse público. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa na jurisprudência do Tribunal tem-se sobreposto à proteção ao bom nome e à vida privada. Sim. Por exemplo. O Reino Unido já reagiu e foi publicado um protocolo número 15 à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que limitou um pouco essa tendência. E espero que ela se limite, porque daqui a algum tempo ninguém quer fazer política. Porque qualquer coisa que faça pode vir na primeira página de um órgão de comunicação social, com os nomes mais absurdos e mais injustos, por vezes, à conduta desse político.
Mas o doutor acha que devia haver um trabalho legislativo no sentido, por exemplo, de haver uma prevalência do bom nome face, por exemplo, à liberdade de imprensa? Repare, todos os direitos fundamentais, e esses dois são fundamentais... A liberdade de imprensa também é um direito fundamental. Tem que ser ponderados com equilíbrio. Portanto, e compatibilizá-los e harmonizados na medida do possível. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Os direitos de personalidade são direitos fundamentais também. Portanto, há que equilibrar. Isso não pode ser medido só pelo interesse público. E mesmo na avaliação do interesse público é necessário atuar com ponderação e com bom senso. O doutor sempre foi um grande defensor da autonomia externa do Ministério Público, foi sendo aprofundada ao longo dos anos, nomeadamente através da retirada da lei orgânica do Ministério Público, do Estatuto do Ministério Público, de poderes que eram atribuídos ao Ministro da Justiça, como o pedido de informações ao Procurador-Geral e até mesmo a requisição de processos. Vê como admissível, tendo em conta neste momento o atual debate na opinião pública, vê como admissível que o poder político venha a promover um retrocesso dessa autonomia externa? Repara, o poder político tem toda a margem de avaliação para fazer o que entende. No plano dos princípios, eu acharia isso incorreto. Não interessa à justiça, não interessa aos poderes de escrutínio sobre o poder político e não interessa ao próprio poder político. Se o poder político fizesse isso, ia passar os dias na Assembleia da República a responder por aquilo que tinha feito. Portanto, é necessário manter a pureza dos princípios e mexer onde for necessário mexer, praticamente nas coisas que têm que ver com a administração cotidiana da Justiça e do Ministério Público. Um dos grandes problemas, pelo menos que tem sido diagnosticado e tem sido apontado ao Ministério Público nos últimos anos, tem sido uma alegada ausência do exercício do poder hierárquico. Eu não lhe vou pedir, obviamente, para se pronunciar sobre o estilo do Dr. Luciano Legac, por isso é que tem essa regra clara e estrita, nunca se pronunciar sobre os procuradores-gerais, porque o doutor exerceu esse cargo durante 16 anos. Mas faço-lhe outra pergunta. Tendo em conta que o senhor foi um procurador-geral muito presente, muito atuante, porque também, se calhar, o tempo na altura exigia que assim fosse, costumava exercer, por exemplo, com regularidade o seu poder de avocação e acompanhava de perto os processos mais importantes. Tendo em conta isto, consegue compreender que os dirigentes do Ministério Público tenham receio de exercer o seu poder hierárquico ou, até mesmo, possam passar cheques em branco aos procuradores que investigam processos muito relevantes? A primeira correção que eu queria fazer, nunca avoquei nenhum processo. Não? Não. Então estou mal informado. Nunca avoquei nenhum processo. Eu penso que a hierarquia é fundamental, está na Constituição. O que hoje acontece é que o Estatuto do Ministério Público foi usado para tornar a hierarquia uma solução fluida e, por vezes, contraditória. Portanto, retiraram o poder de instruções na base, não há poder de instruções, e isso correspondeu àquilo que os magistrados, sobretudo os magistrados ligados ao sindicato, defendem, que é a autonomia interna. Portanto, os magistrados do Ministério Público da linha sindical e outros mesmo dos quadros superiores quiseram, e isso é compreensível, portanto, ter uma autonomia que os equiparasse praticamente aos juízes. Portanto, entendem e conseguiram levar isso ao Estatuto, que só em 2019. Só existe o poder de dar instruções quanto ao Procurador-Geral e aos procuradores regionais. Na base, os magistrados são totalmente independentes, porque não está previsto o poder de instrução. Está previsto uma hierarquia processual, como também acontece com os juízes. Por exemplo, em caso de conflitos de competência, em caso de impedimentos, em caso de reclamações hierárquicas. E isto foi uma solução que, a meu ver, atenta contra a Constituição e que gerou esta dificuldade que estamos a viver. Há outra dificuldade, por uma razão que eu diria da ordem sindical, mas também da ordem dos interesses dos magistrados, criaram-se muitas hierarquias. É por isso que o doutor diz que não é claro quem dá ordens no MP e o conceito de hierarquia está dissolvido. É evidente, porque as hierarquias conseguiram fazer com que muitos magistrados ficassem a ganhar mais. E há procuradores, coordenadores, procuradores, diretores de DIAPs. Há dirigentes do MP a mais. Não é gente a mais. Dirigentes do Ministério Público a mais. Que se, como é que é dizer, enredam neles próprios. E, portanto, hoje, sobre as bases,
sobre os magistrados de base, há uma hierarquia excessiva de pessoas que pedem e dão instruções, pedem informações e dão instruções, e isso corresponde a uma realidade que, em certa medida, também abrange os juízes. Repare, hoje os presidentes de comarca pedem informações e acompanham os processos online. São capazes de saber na hora o que é que está a fazer o juiz no processo. Isso tudo é uma ideia de hierarquia extremamente pesada e que não dá base à capacidade criativa dos magistrados, aos seus tempos de organização do trabalho, à sua mentalidade e à sua tensão de consciência. Isso é mau. Aí o Sindicato do Ministério Público tem muita razão. Há que fazer alguma coisa. Portanto, há que purificar, há que limpar o estatuto dos magistrados do Ministério Público dessas impurezas que foram realizadas. Justifica-se então uma alteração para recuarmos? Não é para recuarmos, para evoluirmos. Porque esta solução é uma solução autoritária no plano dos princípios. Não, quando eu digo recuar, é recuar àquilo que estava antes, que estava bem, se calhar. Pode ser diferente, mas esta solução é que não serve. E, portanto, há um grande mal-estar no Ministério Público, que é justificado. Há um grande mal-estar que passa para a comunicação social e isso aumentou o controlo interno do Ministério Público, não por via das instruções, mas por via de uma hierarquia, portanto, multipolar. E isso também teve como consequência outro problema que é grave. O Ministério Público não tem tempo para dirigir as polícias. Uhum. E aí está um problema a que eu atribuo a maior gravidade. As polícias que temos, em particular a Polícia Judiciária, são órgãos competentes, com uma tradição, particularmente na Polícia Judiciária, que é reconhecida um pouco por todo o lado, mas sem qualquer menosprezo para essa capacidade das polícias, o Ministério Público tem a função de dirigir as polícias. Desde 87 que é assim. É verdade. Quem dirige o inquérito é e se nós formos ver a direção que fez o Ministério Público em cada processo, vemos que isso é realmente uma área que tem muitas falhas e que está muito em aberto. O doutor, historicamente, corrija-me se eu estiver errado, mas sempre defendeu que, por exemplo, ou defendia que a Polícia Judiciária devia estar sob a tutela até mesmo orgânica do Ministério Público. Eu sempre aceitei, repare, eu sempre fui pragmático, aceitei que a tutela orgânica estava bem no Governo, a tutela funcional no Ministério Público. Mas repare, isso... O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, diz isso mesmo. Mas isso levou a grandes confrontos com o poder político. Porque o poder político tentou durante muitos anos que a Polícia Judiciária se ficasse dentro da órbita do Poder Executivo. E no meu tempo, eu dei-me conta muitas vezes que o Ministro da Justiça sabia muito mais da investigação criminal que o Procurador-Geral da República. Porque a polícia ia relatar ao Ministro, não ia relatar ao Procurador-Geral, o que eu achava muito mal. Isso não sei se com o tempo... Acha que isso ainda acontece hoje em dia? Não tenho informação sobre isso. Não tenho informação sobre isso. Mas na altura já achava isso mal. E também hoje em dia, tendo em conta o princípio da separação de poderes, acho que também isso é dificilmente compreensível. Tenho informação que isso já não é assim hoje em dia. Mas... Sabe que o princípio da separação de poderes, que hoje está muito na moda, deve ser visto com alguma cautela. Porque a nossa Constituição fala em separação e interdependência dos poderes. Uhum. E há áreas de contacto sempre entre os poderes. Na Justiça há a área da logística, do planeamento, do orçamento, tudo isso, que em grande parte está ainda no Governo. E está bem que seja assim. Percebo. E precisamente tendo em conta essa interdependência entre os diferentes poderes, recorrentemente surgem algumas ideias de alteração, por exemplo, da composição do Conselho Superior do Ministério Público para o equiparar ao Conselho Superior da Magistratura. A ideia seria ter uma maioria de elementos nomeados pelo poder político. Justifica-se essa alteração precisamente nessa lógica de interdependência dos poderes? Isso tem uma raiz muito interessante. Depois de 25 de Abril, o primeiro Conselho Superior da Magistratura foi constituído só por juízes. Eu, na altura, era um relativamente jovem magistrado, fui chamado para tecnicamente apoiar o governo nessa área e fui contra. Achava que devia haver pessoas estranhas à magistratura. Isso foi corrigido na primeira reforma que se fez a seguir e eu sou muito em favor de haver pessoas estranhas às magistraturas. Ponto é que não sejam absentistas, isto é, que estejam nas reuniões. Claro.
porque nesse tempo... Participem no trabalho do órgão? Não sei o que acontece agora, nesse tempo eram geralmente absentistas. Sim. Eram, por vezes, grandes advogados que tinham os seus escritórios e, naturalmente, não podiam estar presentes em muitas das reuniões do Ministério Público. Hoje em dia, algumas vezes, isso também acontece. Mas, na sua opinião, não se justifica, portanto, esta alteração, eventualmente, da composição do Conselho Superior do Ministério Público. Não é por aí que resolvemos os problemas? Não, os problemas não se resolvem por aí. Embora seja justificado, porventura, rever a solução. Por exemplo, eu sou muito em favor de que se respeite totalmente o Estatuto dos Sindicatos e, particularmente, do Ministério Público, mas que o estatuto deles seja interpretado em função da Constituição, das leis e do sistema do Estado de Direito. Isto é, os sindicatos não devem ter poder de decisão nas estruturas do Estado de Direito. Isso, por exemplo, significaria que faria sentido, por exemplo, que há uma composição do Conselho Superior do Ministério Público que tem a ver com os magistrados que são eleitos. O poder do sindicato no Conselho deriva um pouco daí. Deriva do facto de os magistrados serem eleitos nas suas diferentes categorias. Faz sentido, por exemplo, ter menos magistrados eleitos? Faz sentido temperar um pouco essa solução em benefício de pessoas estranhas à magistratura. Nomeadas pelo poder político, por exemplo, pela Assembleia da República e pelo Ministro da Justiça? Podem ser nomeadas pelo poder político, obviamente, pelo Presidente da República, pelo Governo, pelo Presidente da República. Mas não é aí que estão os problemas. Da minha experiência, resulta que não é aí que estão os problemas. Deixe-me precisamente pegar por aí para perceber se o doutor pensa que este próximo assunto também pode ser uma solução ou não para estes problemas, que é a questão do poder do Procurador-Geral da República. Ainda tivemos aqui recentemente, o professor Dá Mesquita recentemente nos disse que o Procurador-Geral da República Portuguesa era capaz de ser aquele que tinha mais poder nos líderes do Ministério Público dos Estados membros da União Europeia. Os procuradores regionais de Lisboa, do Porto, Coimbra e Évora são o elemento seguinte da estrutura hierárquica do Ministério Público, são eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, e aí o sindicato também tem a sua influência. Fará sentido que estes procuradores gerais regionais sejam nomeados diretamente pelo Procurador-Geral para promover uma estrutura mais vertical? Não, eles são nomeados pelo Conselho Superior sob proposta do Procurador-Geral da República. Já aconteceu no passado o Conselho eleger uma pessoa que não tinha sido indicada pela Procuradora-Geral da República. Nunca aconteceu no meu tempo isso. Não foi. Portanto, foi eu tive a grande sorte e privilégio de lidar com uma magistratura de uma grande lealdade, de uma grande responsabilidade, e que eu respeitava em termos cotidianos, de modo a não haver confrontos, fricções ou problemas. Eu penso que o Procurador-Geral da República em Portugal tem os poderes que lhe são próprios, porque não há na Europa praticamente nenhum Procurador-Geral, a não ser porventura o Procurador-Geral de Espanha, que tem esse poder. Não há, portanto, sistemas verticais como há em Portugal. Geralmente na França ou na Itália, o Procurador-Geral é Procurador nas jurisdições supremas. Daí para baixo é o Procurador do Tribunal da Relação que manda. Está mais desconcentrado o sistema. Sim. Noutros países, como os países nórdicos, como mesmo o Reino Unido, no Reino Unido o Procurador-Geral é Ministro da Justiça também. E tem mais poderes, obviamente. Eu penso que o nosso sistema é um sistema equilibrado, que bebeu da experiência desses países e, portanto, não deveria ser mudado porque ele corresponde às finalidades do processo penal. Então deixe-me falar de outra hipótese de solução, que se calhar parece-me, começarmos a entrar aqui no campo das soluções. A Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, definiu em entrevista ao Observador que o próximo Procurador-Geral, a nomear em outubro, terá um perfil de liderança, de gestão e de comunicação para pôr ordem na casa do Ministério Público, uma expressão que a Ministra utilizou que causou alguma discussão pública. O país precisa de um Procurador-Geral com este perfil ou com outro? Não precisa de nenhum Procurador-Geral que meta a ordem na casa, porque isso foi uma hipérbole que a Sra. Ministra utilizou e eu não faço nenhum reparo a isso. Não, é necessário, portanto, um Procurador-Geral que tenha liderança, que tenha um sentimento de responsabilidade e que tenha diálogo. E, sobretudo, que saiba estar num lugar que é um lugar cheio de arestas, porque é contíguo ao poder político, ao Ministério Público, à magistratura judicial, à comunicação social.
E todos esses poderes e instituições hoje criam dificuldades na gestão do Ministério Público. Este perfil de liderança, o doutor acha que os problemas do Ministério Público, o doutor identifica e diagnostica no Ministério Público, passam muito por uma nova liderança, por uma pessoa certa no lugar certo? Eu não disse por uma nova liderança, porque vai ser substituída a Procuradora-Geral, porque acabou o mandato. Mas um Procurador-Geral tem que ter essas capacidades. Isso é certo, e a Sra. Ministra reconheceu, e reconheceu bem. Eu penso, no entanto, que mesmo com uma liderança desse tipo, é necessário fazer reformas, não diria profundas, mas reformas sérias e justas nas leis que governam a Justiça. A Justiça está hoje, portanto... Diga-me vários exemplos dessas reformas que defende. Portanto, a sociedade mudou muito nos últimos 30, 40 anos. A sociedade hoje é uma sociedade em que se perdeu, por assim dizer, portanto, o sentimento de responsabilidade social. Os juízos de opinião hoje prevalecem sobre os juízos dos tribunais. A opinião é que vale. A opinião hoje baseia-se muito nas redes sociais. Ainda não foi encontrada a solução jurídica para escrutinar as redes sociais. Ou seja, a justiça é muito influenciada pelo exterior. Sim, quer a justiça, quer a comunicação social. Hoje, quando as pessoas dizem que, e por vezes com injustiça, mas dizem que as polícias investigam sentadas, isso tem alguma razão de ser. Naturalmente, a comunicação social hoje também tem fontes que vêm nas redes sociais. E as redes sociais são uma fonte de ruído. Por outro lado, portanto, o cidadão comum hoje não tem o compromisso ontológico que o faria respeitar os tribunais. Há um autor, Fukuyama, creio, que disse que o liberalismo moderno, portanto, criou dúvidas sobre os fins últimos da vida e sobre o bem comum. O pós-modernismo hoje criou uma sociedade que substituiu os princípios por relativismo moral e agora o relativismo cognitivo, em que mesmo a opinião é subjetiva. Mesmo os factos são subjetivos. E hoje vemos, em muita imprensa, um pouco por todo lado, que há uma apreciação dos factos subjetiva ao lado das fake news, que, no fundo, compromete todo o sentido de observação do mundo e da vida. A administração da justiça é feita com base em factos, nomeadamente na justiça penal, uma condenação tem que ser, obviamente, assente em factos dados como provados. Mas são os factos dados pelas partes, pelas testemunhas, pelos peritos, pela própria opinião pública, que não deve ser avaliada em si, mas, portanto, pela experiência comum que resulta disso tudo. Mas é difícil ter uma reforma em que faça da justiça uma espécie de ilha. Se o problema é social, se o problema é geral da sociedade, como é que nós podemos fazer com que a justiça se defenda disso? Pelo contrário, deve ser tido em conta no recrutamento dos magistrados, particularmente no recrutamento dos juízes, que não devem apenas ter uma qualificação técnica ou jurídica, devem ter mundo, devem ter uma experiência vivida e devem ser capazes de observar o mundo dessa maneira. Hoje, sempre houve uma margem grande de incerteza na justiça. Essa margem hoje aumentou. E, portanto, essa margem de incerteza só se resolve, como dizem os sociólogos, a incerteza absorve-se com a confiança, só com confiança. Num tempo em que tem que ser restituída, tem que ser posta. Tudo milita contra a confiança na justiça e os órgãos de comunicação social têm tido o seu papel nisso. Portanto, acho que os órgãos de comunicação social têm contribuído mais para erudir a confiança na justiça do que propriamente para reforçá-la. Sim, é verdade. Eu tenho constatado isso, porque reforçar a confiança não cria escândalos, nem vende jornais. Portanto, hoje o escrutínio dos órgãos de informação é muitas vezes feito através de decisões, de sentenças, sim, que muitas vezes, essa mediatização, muitas vezes são justas. E quem leva isso à comunicação social, muitas vezes são os interessados, as partes. Mas não acha que essa mediatização também aproxima as pessoas da justiça? Aproxima, mas se for só pela negativa, aproxima de uma forma negativa também. Portanto, as pessoas não têm confiança na justiça. Eu sei que isso é muito complicado. E, portanto, é um problema difícil de resolver numa democracia liberal. Não dá resposta para isso. Mas é evidente que
como sabe, muitas vezes, portanto, isso, quando o cão morde um homem não é notícia, quando o homem morde um cão é. E, portanto, as sentenças judiciais muitas vezes só são transcritas quando tem qualquer coisa de exótico, de diferente. Quando não, as partes levam à comunicação social. Eu tive essa experiência no Tribunal de Justiça, que é um tribunal muito técnico, um tribunal com matérias complicadas. E que tem um grande esforço de comunicação, por exemplo. Sim, que faz um grande esforço de comunicação, mas não era raro aparecer em revistas da especialidade. Não abria telejornais, artigos de professores de Direito que tocavam em temas que estavam em apreciação. Claro. Mas a ideia da justiça sempre foi, ainda antes da existência da comunicação social, dentro de uma comunidade local, sem que existissem órgãos de comunicação social que ligassem as pessoas de uma comunidade nacional, mas numa comunidade local, o exercício da administração da justiça, desde sempre que interessa às pessoas. As pessoas interessam-se em saber o que é que se passa no tribunal. Sim, e são a comunicação social. Não é culpa da comunicação social. A mediadora dessas decisões. Há uma delegação que a comunidade faz no Estado e depois quer saber o que é que acontece. Isso não exclui que os órgãos judiciais comuniquem, claro, e que expliquem as decisões também, que é importante muitas vezes. O que faz, por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Que sempre que há uma decisão, há um comunicado que explica. E muito bem feito. E muito bem feito, que eu acompanho com regularidade e até dou como exemplo quando vou colóquios aos seminários sobre política de comunicação de justiça. Estou sempre esses comunicados. São feitos esses comunicados por especialistas. Sim. E sob o escrutínio do juiz relator, que controla esses comunicados, para não haver possibilidades. Isto é uma política de comunicação que não existe em Portugal, por exemplo. Deve ter feito esse esforço também. Devia ter existido e deve existir. E é por aí também que se deve atuar. Portanto. Muito bem. Deixa-me colocar aqui, só recuar um bocadinho na conversa antes de voltarmos a este patamar onde nós estávamos, que era uma pergunta que eu não lhe consegui fazer sobre a questão do Ministério Público. O Dr. Cunha Rodrigues criou a organização, ao fim e ao cabo, acabou por criar a organização do atual Ministério Público, assente na especialização e numa estrutura de departamentos de investigação e ação penal correspondente às 4 procuradorias regionais do Ministério Público. Diapos esses que, entretanto, foram alargados a outros diapos regionais e tem a ver com outros distritos judiciais. Como também foi o Dr. Cunha Rodrigues quem criou o Departamento Central de Investigação e Ação Penal em 1999. Que balanço faz dessa aposta na especialização e da fato mais visível que é precisamente o DCIAP? Eu não tenho neste momento capacidade de fazer um juízo atualizado, mas na altura é evidente que era necessário fazer essa reforma. Ela foi feita e com antecedência em relação a muitos países europeus. Eu recordo-me sempre de, por coincidência, ter conhecido a senhora que dirigia o sistema que foi criado no Reino Unido, do mesmo tipo, mas que era portanto, um sistema de base política. E ela dizia-me sempre que faltava isso. Quando eu lhe disse que íamos criar isso em Portugal, ela disse-me isso é uma grande solução. E depois foi criado com esta capacidade. Eu não sei se os diapos foram criados, o DCIAP foi criado, sobretudo os diapos foram criados contra a vontade do governo. Sim. Foram criados por iniciativa própria. O DIAP de Lisboa, por exemplo, foi criado antes sequer de existir qualquer autorização do governo. Não existia lei nenhuma. Só começou a existir lei quando os advogados começaram a dizer que era clandestino. O que tinha alguma razão de ser. Portanto, porque é que foram criados os DIAPs? Porque, tendo acabado a investigação feita pelo juiz de instrução, as polícias deviam ser dirigidas por uma magistratura. E, portanto, na medida em que havia... Foi uma consequência do processo penal do 87. Do processo penal. Isso foi uma questão que durou anos a resolver. E por isso tudo as aporias que ainda há hoje no sistema. O DCIAP foi criado noutra altura, como digo já, em 1999, e foi criado também contra... Começou por ter primeiro poderes de coordenação, mas depois alargou-se para ter poderes de investigação também. Os poderes eram sobretudo de coordenação. Mas veja lá, portanto, foi a criação do DCIAP que deu lugar ao Tribunal Central. Foram criados exatamente na mesma altura. Mas foram criados, veja lá, porque a Associação Sindical de Juízes disse que sem haver um Tribunal Central não devia haver DCIAP. E o governo pôs-me perante esse facto. Eu disse que quem decide é o poder político, não sou eu. Porque tribunais centrais só havia praticamente em países que tinham terrorismo. Sim.
como é o caso de Espanha, por exemplo. Não é a Audiência Nacional, mas que entretanto também alargou as suas competências. Pois, alargou. Noutros dos países não há essa figura do Tribunal Central. E a criação do Tribunal Central gerou grandes problemas, como se viu. Sim. A ponto de que há anos eu ter encontrado o Ministro da Justiça da época que me disse: você tinha bem razão quando me disse que não devíamos criar o Tribunal Central. Porque ele tem essa origem. Foi criado como contrapartida do Percebo. porque no Ministério... Ou seja, a Associação Sindical dos Juízes exigia que, criando tudo de também tinha que se criar um tribunal equivalente com a mesma competência territorial alargada, sim. Com o mesmo catálogo de crimes de catálogo. O Ministério Público é indifícil, portanto, ter um departamento central não causa problema nenhum. Nos juízes, sim. Nos juízes, sim, houve o problema dos 2 juízes. Causa o problema do juiz natural, sim. Porque durante muito tempo só foi necessário um juiz, sim. E causa problemas, no fundo, da super especialização no crime, que é uma má solução mesmo quanto à instrução. Sim, é verdade. Apesar de muitos advogados tentaram alegar a inconstitucionalidade, por exemplo, a lei que criou o Tribunal Central por violação da Constituição, que proíbe tribunais especiais, mas nunca tiveram sucesso. Sim, porque o Tribunal é um tribunal de instrução. Mas, como solução, se for ver isso, encontra isso apenas em países que tiveram terrorismo. É o caso de Espanha, é exemplar. Então, deduzo que o doutor não seja a favor, por exemplo, de que exista um tribunal de julgamento que continue estas competências territoriais alargadas? De todo, não sou em favor disso. Não. Os tribunais penais devem ser o mais possível, portanto, genéricos. Quando forem especializados, não devem ser especializados em função do Ministério Público, mas em função de critérios próprios. Muito bem. Vamos falar de um assunto que tem sido muito... A comunicação da justiça, a necessidade de uma reforma da justiça tem sido muito marcada nos últimos meses pelo surgimento do Manifesto dos 50, que é a mais recente expressão do sentimento geral, que já tem muitos anos, da necessidade de uma reforma da justiça. Já me disse há pouco que não entende que o problema da justiça seja exclusivamente o Ministério Público. Eu perguntava-lhe como é que vê o surgimento deste Manifesto dos 50, como é que vê as soluções, o diagnóstico que é apresentado e as soluções que têm sido apresentadas. Quando eu vi o manifesto, achei uma iniciativa de cidadania respeitável e, porventura, oportuna. Mas depois eu comecei a ver que o manifesto se tinha transformado numa espécie de coro da tragédia grega, em que há sempre um elemento que critica uma solução. Portanto, este manifesto transformou-se num órgão, coro da tragédia grega, no sentido literal do termo, que foi criticando isto e aquilo, por vezes por pessoas de uma grande estatura intelectual, mas que não têm qualquer ideia do que estão a comentar e a criticar. Não conhecem o sistema de justiça. Não conhecem o sistema de justiça. E têm uma ideia apenas, diria, de resultado. Porque é que isto não funciona? Há penalistas neste manifesto. Faria Costa, Maria João Antunes, mas não são eles que têm dado a cara pelo manifesto, têm sido outras pessoas. Não têm sido eles. E eu devo dizer que lamento, porque muitas vezes são pessoas que eu respeito e até admiro e que continuam lançados nessa ideia de criticar tudo o que aparece. Por exemplo, António Barreto defendia recentemente que deviam-se acabar com as escutas telefónicas. Que e concentrar-se sobre o Ministério Público. Infelizmente, o problema não é só do Ministério Público. Porque se fosse só do Ministério Público, as soluções seriam muito mais fáceis. Mas além daquele diagnóstico, estava a falar da sociedade em geral, da influência que o exterior tem na administração da justiça, seja através de comunicação social, das redes sociais, etc. Que outros, por exemplo, problemas identifica na justiça? Por exemplo, do lado da judicatura, do lado dos tribunais? Do lado dos tribunais são muitos. Eu há dias fiz uma intervenção em que usei em que a justiça hoje está totalmente fora do seu tempo. Portanto, a justiça convive neste momento com vetores com os quais não é capaz de lidar. As redes sociais, que deturpam as provas que são apresentadas. O modelo escritural, que corresponde a um paradigma ultrapassado. Portanto, devia ser dada prevalência à oralidade. O pouco recurso à equidade que tem o nosso sistema, porque a equidade é um recurso que está limitado no Código Civil. A incapacidade da Justiça e da magistratura judicial lidar com os órgãos de comunicação, por exemplo, quando eles tanto contrariam e prejudicam a genuinidade dos depoimentos, que existem noutros sistemas, como o Reino Unido,
E depois um conjunto de fatores muito grande. Portanto, que mesmo no Ministério Público, por exemplo, os megaprocessos. Era isso que eu ia abordar. Tem que ver com a incapacidade, muitas vezes, por falta de meios, mas também tanto com a ideia, tanto que os juízes, os políticos consideram básica do princípio da legalidade. O princípio da legalidade que hoje, já na sua pureza, praticamente existe em poucos países, leva a que o Ministério Público tenha que investigar tudo. As bagatelas penais. Devia ser criado o princípio da oportunidade, que é o que mais vigora nos Estados-membros da União Europeia. O princípio da oportunidade regulado. Não era, portanto, o Ministério Público age quando quer e quando quer. Não, regulado. Porque o que se passa hoje com a política criminal que está definida pela Assembleia da República é realmente um contrassenso. Porque é definir a política criminal se todos os crimes têm que ser investigados? Sim. A Assembleia diz que os crimes têm que ser investigados, diz os que devem ser investigados com prioridade. E eu respondo, então se todos têm que ser investigados porque é que há prioridade para uns e não para outros? É porque o sistema não responde a todos? Não. Esse princípio eu digo da oportunidade regulada. Eu sei que já vão os críticos a tirar-se a mim, mas não. É um princípio que é natural. E que faz com que nos Estados Unidos, por exemplo, é aí o princípio da oportunidade total, as investigações sejam feitas em meses, as pessoas sejam julgadas em meses. O que aqui criticam muito. Isso seria uma decisiva medida de promoção da celeridade processual. Sim, seria não essa medida e da justiça. Porque é evidente que quer as polícias, quer o Ministério Público. Mas não acha que, por exemplo, os megaprocessos também são uma consequência da especialização do Ministério Público? Por exemplo, se tem um Departamento Central de Investigação e Ação Penal altamente especializado, isso não leva inevitavelmente à criação de megaprocessos? Não penso isso. Leva porque o Ministério Público vai juntando ao processo tudo aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Se aparecer, por exemplo, uma infração ao Código da Estrada, também é investigado. Claro, porque é obrigatório. E naturalmente que os investigadores pegam muitas vezes porque é mais fácil investigar, não pela gravidade do crime, que é central, que é preponderante. E isso é um problema. Isso tem que ser estudado, obviamente. Exige um esforço da parte da política, mas também da parte da academia. Por exemplo, há um estudo que o Conselho Superior da Magistratura apresentou no início deste ano, um estudo sobre um universo de mais de 130 megaprocessos. Uma boa parte deles da criminalidade económica ou financeira, e o estudo concluiu questões interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu pessoalmente tenho dito muitas vezes, mas agora temos este estudo que diz claramente, e num universo de 130 megaprocessos, que diz que o tempo médio de resolução desses 130 megaprocessos, esse tempo médio fixava-se entre 8 a 9 anos. Enquanto que, por exemplo, o tempo médio de resolução da jurisdição comum varia entre 1 a 2 anos em Portugal, que o tempo compara muito bem com a União Europeia. A causa desta discrepância são várias. Há inquéritos que podem se prolongar no tempo, e há, sem dúvida, como também há em processos que podem ter fases de recurso que duram juntas mais tempo do que todas as outras fases, que a fase de inquérito, de julgamento e de instrução. O Governo apresentou, na sua agenda anticorrupção, a intenção de promover medidas de celeridade processual. Não apresentou o princípio da oportunidade, mas apresentou esta. Justificam-se precisamente para quebrar esta discrepância, para reduzi-la. É possível reduzir, não há nada que justifique que os processos tenham uma investigação em 8, 10, 15 anos. Nada que justifique isso. Isso é um contrassenso. Mas também resulta do facto de haver sistemas de recolha de provas que são eles próprios usados de uma forma que eu diria excessiva ou abusiva. Portanto, ter uma pessoa sob escuta 4 anos é uma coisa inadmissível. Portanto, a possibilidade de escutas que hoje beneficiam de tecnologias extremamente eficazes é uma maneira do processo ficar a marinar à espera que caiam mais escutas. Certo. E isso é uma medida que justifica ser combatida, nomeadamente É evidente que de resto, há tempos eu falei com um amigo meu que fazia parte do Conselho Superior e propus que era interessante saber quantas escutas foram feitas e processos que não seguiram, que foram arquivados. E o Conselho Superior tem direito a ter essa informação. O público tem direito e era bom para o poder político saber quantas escutas foram feitas em processos que não tiveram condenação, que não chegaram ao fim. Para saber, portanto, o uso que está a fazer das escutas.
Mas também se há medidas que podem haver abusos do Ministério Público na fase de inquérito, também é verdade, também se pode falar em abusos em relação à questão dos recursos. Por exemplo, um caso mais mediático de todos, não estou a pedir para se pronunciar sobre o caso em concreto, obviamente, mas é uma medida, uma patologia. A Operação Marquês, por exemplo, teve uma acusação, teve um inquérito aberto em 2012, 2013, acusação em 2017, estamos em 2024, ainda nem sequer começou o julgamento quando já houve 2 pronúncias. E o principal arguido já apresentou mais de 40 recursos. Isso também é uma patologia que merece ser Sabe que eu há dias, numa intervenção combatida. que fiz, eu elenquei cerca de 20 sugestões e uma delas tinha que ver com um ponto que considero muito importante, que é reforçar a soberania do juiz. Reforçar a soberania? A soberania do juiz. Hoje tudo está nos códigos. E, portanto, de uma maneira que se tirar um recurso, todos dizem, ou as pessoas tendem para dizer que é uma perda de garantia. Na generalidade dos sistemas dá-se a possibilidade do juiz filtrar os recursos. Filtrar, por exemplo, no Supremo Tribunal, filtrar os recursos, no sentido de dizer, ou mesmo, além de sistemas poderosos de filtragem que podia haver no Supremo Tribunal, há também outra solução, que é a autorização para recorrer. A parte pede autorização ao Tribunal Superior para recorrer. E o Tribunal Superior autoriza ou não autoriza. No nosso país não há essas soluções. Não. Porque há uma grande preponderância dos processualistas sobre os penalistas, por exemplo, ou os civilistas. Uma predominância da forma sobre o conteúdo. Eu já escrevi, o processo coloniza teoreticamente a justiça. Porque era importante isso, e de deixar a possibilidade de recurso. Eu sou até favorável a uma maior abertura ao recurso para o Supremo, Sim. mas com esses poderes de filtragem ou de autorização. O Supremo autoriza ou não o recurso. Por vezes há uma questão que não tem grande importância. Portanto, medir os recursos pela dupla conforme, isto é, quem mais acerta, se acertou 2 vezes já está tudo bem, pá. Ou então medir os recursos pelo valor económico, muitas vezes é um contrassenso, porque há questões que são fundamentais e depois há outro problema da igualdade. 1 milhão de euros é muito dinheiro, mas para um pobre 100 euros pode ser mais importante. E quem tem mais dinheiro consegue recorrer muito mais e utilizar todos os expedientes processuais. E por vezes, nas pequenas coisas, há direitos fundamentais violados e há problemas jurídicos muito mais candentes do que aqueles que têm que ver com grandes quantias de dinheiro. Portanto, o doutor defende que se revejam, ao fim e ao cabo, o nosso sistema de recursos para tentar equilibrar melhor as liberdades e garantias e a efetividade processual. E tendo como grande agente o juiz. A soberania reforçar o poder do juiz. A soberania do juiz. É por isso que há juízes soberanos. Claro. Portanto, agora não faz sentido, por exemplo, que um arguido consiga apresentar 30, 40 incidentes de recusa. E, na teoria, até pode recusar todos os juízes que lhe apareçam pela frente, por exemplo. Isso é um efeito suspensivo. Sim. Portanto, paralisa o processo. E haver uma solução para o juiz, portanto, outra solução que eu proponho, o juiz ter mais poderes para reprimir o abuso do processo. Portanto, por hoje há litigância de má-fé, mas isso não chega muitas vezes. Mas no processo penal dizem os juízes que não podem condenar ninguém por litigância de má-fé. Só simplesmente em taxa de justiça. Sim. Mas a repressão do abuso de direito deve ser um poder que tem o juiz. É a soberania do juiz. Nós temos que tirar consequências de que os tribunais são órgãos de soberania. E os titulares são os juízes. Devem ter esses poderes. O doutor também concorda que se deve restringir o acesso ao Tribunal Constitucional em termos de recurso penal? Não deve restringir-se o acesso. O que deve é, portanto, dar-se porventura efeito devolutivo e não suspensivo aos recursos para o Tribunal Constitucional. Só em casos efeito devolutivo só. Eu ficaria satisfeito se o Tribunal Constitucional pudesse ele próprio definir se o recurso tem efeito suspensivo ou não. Eu sou pela soberania do juiz e isso iria repor o respeito pelos tribunais e a confiança nos cidadãos, porque... E em relação à fase de instrução criminal, entendo que realmente se deve tentar restringir uma fase, porventura, em que a produção de provas seja uma exceção e seja mais uma fase de validação de direito? É evidente que essa foi a finalidade que estava na origem. Comprovar judicialmente a acusação ou o arquivamento. Uma comprovação que deve ser feita. Repare, o que é mais importante, portanto, é a liberdade. E a liberdade é feita, segundo o legislador, em 48 horas. Sinal que é possível também ter uma ideia do que está em causa em 48 horas. Não é necessário, portanto, estar a investigar tudo, ou então depois na instrução voltar a repetir o que está no inquérito.
Isso é uma mazela que... É a ideia do pré-julgamento. É um pré-julgamento. Isso tem que se mexer aí, obviamente, é um dos pontos. Uma última pergunta, duas últimas perguntas, aliás, rápidas. Falamos já sobre comunicação social. O segredo de justiça tem sido, por exemplo, o Manifesto dos 50 aponta também, faz um diagnóstico de uma grande importância, nomeadamente em termos estruturais para a saúde do regime democrático, que se reforce o segredo de justiça, ou que pelo menos se impeça que o segredo de justiça seja tantas vezes alegadamente violado pela comunicação social. O doutor entende que se deve tomar também medidas nesta área, ou seja, já falamos há pouco sobre o equilíbrio entre o direito ao bom nome e a liberdade de imprensa. Acha também aqui também que deve haver um maior equilíbrio, ou um melhor equilíbrio entre o segredo de justiça e a liberdade de imprensa? Sabe que o segredo de justiça foi sempre uma categoria que está no âmago das disputas e dos confrontos. Porque o segredo de justiça não importa nada quando a pessoa é pobre ou não é notável. Só importa quando as pessoas são notáveis. E isso levou a que pusesse na Constituição que a proteção do segredo de justiça é um direito fundamental. E que a lei que devia garantir a proteção do segredo de justiça. E o que é que fez a lei? A lei disse que o processo penal é público. É verdade. Sob pena de nulidade. Há aqui uma tensão que é enorme. E depois disso, o que é que acontece? Como o assistente pode pedir o segredo de justiça e o arguido e o Ministério Público, hoje vemos que só há processo em segredo de justiça. Os mediatizados, sim. Os processos mediatizados estão todos em segredo de justiça. Os outros não. Até porque, mesmo que o assunto seja muito grave e mesmo no plano penal muito sério, as pessoas que não têm advogado ou que não têm bens materiais não conseguem fazer os requerimentos para pedir o segredo de justiça. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz que, desde que a violação do segredo de justiça não prejudica a investigação, não tenha havido um prejuízo notório e evidente para a investigação, que a liberdade de imprensa se sobrepõe ao segredo de justiça. Pois. E o nosso Código de Processo Penal vem dizer que o processo penal é público sob pena de nulidade. Eu não vejo ninguém citar isso. Neste momento, diz ressalvadas as exceções. Mas parece que tudo é exceção e que está tudo no segredo de justiça. E eu pergunto, esses senhores que pertencem à Assembleia da República e que aprovaram esse código, deram-se conta de que decidiram que o processo penal que é público e agora dizem que é um dos grandes problemas que é a violação do segredo de justiça. Não, a violação do segredo de justiça é grave, num sentido, mas a própria pena que é aplicada não permite o uso de escutas telefónicas, de sistemas invasivos. Mas o doutor é a favor disso? Não sou a favor. Eu sou a favor de outra solução. Quando os juízes entenderem, ou o Ministério Público, sob o controle do juiz, entenderem que há, por parte da comunicação social, uma deturpação da verdade processual e um prejuízo para as provas, deve fazer duas coisas. Ou um esclarecimento público para repor a verdade, ou, nos casos extremos, aquilo que os ingleses chamam contempt of court, que é decidir que não deve ser publicado nada sobre determinado assunto, sob pena de desobediência. Só por esse sistema, que seria compatível com a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, com os direitos processuais. Muito bem. Uma última pergunta. Uma pergunta que eu tenho consciência que é uma pergunta sensível, mas tenho que lhe colocar. O doutor foi Procurador-Geral da República, ou durante o seu mandato, os seus diversos mandatos como Procurador-Geral da República, teve processos muito complicados em termos de investigação de titulares, cargos públicos e políticos. Os processos, se calhar, não foram os únicos, mas sejam processos que tinham a ver com o governo do PST, mas também processos também tinham a ver com a administração de Macau, que na altura era de nomeação presidencial, o presidente Mário Soares. É uma questão que faz parte da nossa história de Portugal. Houve a possibilidade de se investigar, na altura, teoricamente, o presidente Mário Soares, e o procurador titular dos autos na altura entendeu que não havia essa suspeita e, portanto, não houve nenhuma investigação nessa matéria. Mas na altura também, se calhar, o regime democrático português não estava preparado para um processo com essa índole, se existissem suspeitas, coisa que não existiam. O doutor entende que, passados 50 anos, depois do 25 de Abril, o nosso regime está, de facto, preparado para este tipo de processos? Repare, esse facto não teve nada a ver com o país estar preparado ou não. Sei, não havia suspeitas. Teve que ver que o Procurador-Geral que investigou achou que não havia indícios. Exatamente. E achou que havia contra outras pessoas.
Com certeza. E houve julgamento, houve acusações, houve julgamentos. E houve até o caso excêntrico, num julgamento foi decidido que havia corrupção e noutro que não havia corrupção. Exatamente. São as contradições que tem a justiça. Agora, isso não é uma questão que tenha a ver com a evolução do Estado Democrático. Tem a ver apenas com aquilo que são as provas, e também uma coisa que é fundamental. Portanto, deve haver um sentido de responsabilidade e de rigor na avaliação de processos desse tipo. Não é levemente que se pode decidir num caso desses. Reparem, o investigador foi a Alemanha. Eu tinha na altura uma relação com o Procurador-Geral alemão, telefonei-lhe, quando o Procurador-Geral junto foi à Alemanha, tinha lá um procurador e 30 polícias a ajudá-lo. E foram tão eficazes que foram à empresa e iam a sair... falar do caso Fax Pacau. A empresa vai de plano. Iam a sair os diretores com os papéis. Foram aprendizes lá. Portanto, foi investigado. Por vezes há uma ou outra pessoa que acha que, por razões políticas, nós devíamos ter ido mais longe e isso tudo. Mas o Procurador-Geral junto, que já faleceu, infelizmente, fez tudo aquilo que achava que devia fazer. O Dr. Rodrigues Maximiano. Sim. E fez a sua investigação e entendeu e concluiu que não havia razão para a abertura de nenhuma investigação contra o então Presidente Mário Soares. Eu só fiz esta pergunta porque realmente a proteção pública também é um pouco uma proteção histórica de que o nosso país naquela altura não estava preparado para uma situação dessas, independentemente de não existirem suspeitos. Não, sabe. Aquilo que foi dito foi... Nessa altura estava muito na voga o processo de mãos limpas na Itália. Sim, em Itália. E os jornais falavam por vezes e tal, tem que fazer aqui uma investigação de mãos limpas, isso tudo. E aí eu disse que nós não estávamos na situação da Itália, mesmo contra a corrupção e ao terrorismo. E eu penso que fiz uma boa previsão, porque o resultado da investigação de mãos limpas foi a chegada da direita e da extrema-direita ao poder. Foram processos de regeneração em que chegou ao fim e não restou nada na Itália, a não ser a tendência para regimes radicais. E a justiça também tem que ter isso em conta? Não tem que ter isso em conta, mas tem que ter em conta que, portanto, a justiça não se destina a punir todos os crimes. A justiça destina-se, e a mesma ideia de política criminal não é que todos os crimes têm que ser reprimidos, é que o crime deve ser mantido em níveis toleráveis. Sabe-se que não se pode acabar com o crime, tem que ser mantido em termos toleráveis. E depois não dar aso a que, como aconteceu na Itália, se tivesse deixado infiltrar a justiça por mecanismos que não são próprios da justiça. Dr. Cunha Rodrigues, muito obrigado por esta entrevista. Foi um grande prazer tê-lo aqui no Justiça Cega. Muito obrigado, Benhaja, também. Nós despedimos os nossos ouvintes e até para a semana.